Boa tarde. Como nós estamos vivendo um período já pré-Copa do Mundo, nós vamos hoje falar sobre a matemática relacionada aos jogos, certo? Nós podemos trabalhar a matemática principalmente na primeira fase da Copa do Mundo, certo? Que é uma fase classificatória. Podemos trabalhar preenchimento de tabelas e também operações com números inteiros. Eu peguei aqui alguns possíveis resultados, sabe? Alguns possíveis resultados, sabe? Para nós termos como exemplo da fase classificatória, certo? Sabendo sempre que a vitória corresponde a 3 pontos, o empate a 1, a derrota a nenhum. E o saldo de gols, ele é dado pela diferença entre os gols prós e os gols contra, certo? Então, nós vamos começar aqui. Vamos lá, preencher nossa tabela. Nós temos aqui, primeiro, o Brasil. Vamos analisar os jogos do Brasil, né? Vou marcar aqui os jogos do Brasil. Brasil. Nós temos quantas vitórias? O Brasil tem quantas vitórias no caso aqui do nosso exemplo? 3 vitórias. 3 vitórias, certo? Então, vamos preencher a nossa tabela. 3 vitórias. Empate? Nenhum. Derrota? Nenhum. Então, se eu sei que cada vitória corresponde a 3 pontos, quantos pontos o Brasil fez? Só fazer 3 vezes 3. Que vai ser 9. Que vai dar 9. Exatamente. Então o Brasil teve 9 pontos ao fim dos 3 jogos. Agora vamos para os gols prós. Analisando os gols que o Brasil fez. No primeiro jogo, 3. 2, 5. 2, 7. Então ele fez 7 gols. Vamos ver quantos gols ele sofreu. No primeiro sofreu 1. 2 gols. Sofreu 2 gols, certo? Como eu disse inicialmente, o saldo de gols é dado pela diferença entre os gols feitos e os gols sofridos, né? Se ele fez 7, sofreu 2, qual vai ser o saldo no final dos 3 jogos? 5 gols. 5 gols. 2, 5 gols. Agora vamos analisar os jogos do México, certo? No primeiro, vou apagar agora esse aqui. Na primeira rodada, o México empatou, certo? Teve uma derrota e então vai ser 0 vitórias, 2 empates e uma derrota. Então, quantos pontos o México fez ao todo, sabendo que cada empate corresponde a 1 ponto? E derrota 0 pontos. 2 pontos. Aí agora vamos analisar os gols, o saldo de gols. Para isso eu tenho que ter os gols prós e os gols contras. Então, ele fez no primeiro jogo, fez 1. No segundo, fez mais 1. 2 gols. No terceiro, Fez mais 2. então ele fez 4 gols. Agora vamos ver quantos gols ele sofreu. Sofreu 1. No primeiro, sofreu 1. No segundo, sofreu mais 1. 2. Sofreu 2, exatamente. 2. E no terceiro, mais 2. 6. Sofreu 5. 5 gols. Então qual vai ser o saldo de gols do México ao final dos 3 jogos? 4 menos 5. 4 menos 5. Menos 1. Então ele tem o saldo negativo. Agora vamos analisar o. Pede para um aluno preencher. Pedir para o aluno preencher. Então vamos analisar agora os jogos da seleção de Camarões. Para isso eu vou tomar um dos nossos alunos para preencher, né? Vamos lá. Camarões, certo? Isso. Deixa eu apagar aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro jogo do Camarões. Empate. Primeiro marcar aqui os jogos do Camarões. Fez uma derrota.
Primeiro. Então vamos lá. Ele não teve nenhuma vitória, não foi? Então, 0 vitórias. Vamos lá, ele teve algum empate daqui? Um empate. Teve algum outro empate? Não. E duas derrotas. E 2 derrotas. Então, quantos pontos ele fez? Ele não teve nenhuma vitória. Teve um empate, não ganhou 1 ponto. E derrota não ganha ponto, então 1. Vários gols pró. Aí os pró do Camarões, né? Ele fez No primeiro jogo, 1 gol. Ele fez mais 2, 3. Isso. Nenhum. Fez 3 gols. 3 gols. E das derrotas, gols contra, ele levou 1, mais 3, 4, mais 2, 6. 6. Vai ser o saldo? O saldo vai ser 3 menos 6, dá menos 3. Negativo, exatamente. Agora vamos para o nosso outro colega, né? Preencher a Croácia. Vamos lá, deixa eu apagar aqui e marcar os jogos da Croácia. Sabendo que agora nós vamos analisar a seleção da Croácia. Então, no primeiro jogo foi uma derrota. No segundo jogo, uma vitória. E no terceiro jogo, um empate. Então, teve uma vitória, um empate e uma derrota. Vitória vale 3 pontos, empate vale 1 e derrota vale nada. Se teve uma vitória, 3 pontos. Se teve um empate, 1 ponto. 3 mais 1, 4 pontos. Agora vamos olhar os gols pró. No primeiro jogo, fez 1 gol. No segundo, mais 3, 4. E no terceiro, mais 2, 6. Gols pró. Agora os gols contra, que são os gols sofridos. No primeiro jogo levou 3. No segundo levou 2, fica 5. E no terceiro levou 2, fica 7. Então o saldo de gol vai ser o quê? 6 menos 7 menos 1. Para concluir, nós vamos agora analisar a classificação. Se nós temos 4 equipes, vamos ver quem terminou inicialmente nessa primeira fase com o maior número de pontos. Analisando a tabela, quem teve o maior número de pontos? Brasil. Então, Brasil, primeiro lugar. Agora vamos para o segundo. Quem foi que ficou com o segundo maior número de pontos? Com a Croácia. Croácia. Então, Croácia. Terceiro lugar, México. a seleção do México. E lá na lanterna, ou no quarto lugar, com apenas 1 ponto, Camarões. a equipe de Camarões. Aí fala sobre o saldo de gol, pessoal, Ó, nós não analisamos para a classificação os saldos de gols, porque o saldo de gols, no caso, isso nós analisaríamos ele para caso alguma das equipes estivesse com o mesmo número de pontos, nós teríamos que analisar o saldo de gols. Ele é válido para critério de desempate, certo? Essa parte da tabela, ela é válida para critério de desempate. Então, como nenhuma das seleções ficou com o mesmo número de pontos, nós já podemos organizar a classificação, concluindo, sabendo que só quem se classifica para a segunda fase são as 2 primeiras, México e Camarões, estão eliminadas da Copa do Mundo e o Brasil vai ser campeão.